Eu estava me lembrando aqui que em 2009 ou 2010 eu fui chamado para participar de um projeto para desenvolver o conteúdo de um site para uma empresa, de grande porte. Meus amigos, né, os meus parceiros que me convidaram, eles trabalharam com a parte de programação, com a parte de design, cuidaram de toda a parte de funcionamento e estrutura do site e me chamaram para trabalhar com a parte de conteúdo. Quando eu fui visitar a empresa para entender melhor o que ela fazia, quais eram os objetivos, as metas, quais eram os diferenciais competitivos, eu fui conversar direto com os responsáveis que cuidavam do marketing, que cuidavam do projeto de comunicação dessa empresa. E eu lembro que quando eu cheguei lá e eles falaram, não, a gente já tem até um planejamento quase pronto do que a gente precisa no site. Eu falei, ótimo, me passa que eu vou fazer, né, as análises e as revisões. E eu lembro que eles me entregaram esse planejamento, não eram muitas páginas, eram umas 10, 12 páginas. E eu comecei a ler, comecei a folhear, comecei a analisar. Eu falei, nossa, vocês fizeram um planejamento no estilo cebola. E até a pessoa que era responsável por esse planejamento, né, a coordenadora da parte de comunicação, ela chegou para mim, nossa, né, que interessante, eu nunca ouvi esse termo, você de cebola, porque foi feito em camadas. Eu falei, não, porque tá dando vontade de chorar. Eu lembro que esse meu amigo que fazia o projeto do site comigo, ele me olhou branco, com medo de perder contrato, com medo de sofrer uma represália. E, né, eu até no momento, sabe quando você fala um pouco sem pensar? Mas quem me conhece sabe que eu sou assim, não tem muito jeito. A pessoa responsável pela comunicação, a profissional responsável pela comunicação ficou olhando, né, ela, mas os seus parceiros, né, os seus colaboradores, né, ficaram com aquela cara, eita, nós. Aí eu falei, deixa eu explicar. Vocês sabem escrever muito bem aquilo que vai ter em cada página, vocês sabem até, né, definir as informações, mas por que eu falei que dá vontade de chorar? Porque é um planejamento totalmente desconexo. Ele tem bons textos, mas você não tem uma estrutura bem pensada. Quando a gente desenvolve site, a gente tem toda uma estrutura de navegação. Por exemplo, clicou num link sobre determinado assunto, joga para a página. E por aí vai. Tem que ter as imagens, tem que ter vídeos, tem que ter toda o encadeamento das informações. E isso não existia. Eles se focaram mais em, vamos dizer assim, fazer bons textos, até hiperflacionando os feitos da empresa, a história, e se esqueceram de coisas básicas, como o que a empresa fazia naquele momento, quais eram os serviços, quais eram os diferenciais em relação aos concorrentes, quais eram todas as informações necessárias para eu, que nunca tinha ouvido falar da empresa, contratá-la para me dar o suporte naquilo que eu preciso. Lógico, depois eu expliquei tudo, a gente sentou, era a minha função fazer isso, eu fui contratado para isso, desenvolvemos um planejamento bem legal, produzimos vários textos juntos e o site ficou redondinho, foi bonitinho para o ar, teve muitas visualizações, enfim, cumpriu o seu objetivo, né? E por que eu estou falando sobre esse tema aqui nesse meu canal de literatura? Porque é exatamente a mesma coisa. Às vezes a gente acha que não precisa fazer planejamento para escrever um livro, um conto, um roteiro de quadrinhos. Às vezes a gente acha que fazer um planejamento meio jogado, Ctrl C, vou precisar dessa informação, Ctrl C, Ctrl V, vou jogando as coisas sem criar uma estrutura que seja fácil de ser acessada, de ser revisitada, de ser pesquisada, de ser adicionado coisas, retiradas coisas,
seu planejamento, ele sim é do tipo cebola, mas não é camada, é sim algo que dá vontade de chorar. Quando você desenvolve um bom planejamento, você não perde tempo, pelo contrário, você ganha tempo na criação, porque se você precisar de uma informação, está lá na mão. Precisar de uma data, está lá na mão. Se você precisar relembrar uma vestimenta de personagem, está na mão. Lugares, enfim, tudo aquilo que vai te ajudar a liberar a sua criatividade para desenvolver a história. Você pode perder até dois, alguns dias fazendo um bom planejamento, mas quando você sentar para criar, vai fluir melhor. Inclusive, por ter feito esse planejamento, sua mente já está mais acostumada com seus personagens, cenários, é, ambientações, armas, enfim, com tudo aquilo que vai ser essencial para criar a sua história. Então, planejar, eu digo que é uma etapa da criação de uma história. Não importa se é um livro, se é uma trilogia, se é uma pentalogia, se é um conto ou se é até uma história curta, de poucas palavras, né? Vai que seja de 1000 palavras. Lógico que o planejamento vai ser relativo à complexidade do seu projeto. Projetos menores, menos complexos, um planejamento mais enxuto já vai dar conta. Projetos maiores, mais completos, um planejamento mais detalhado, mais robusto, vai ajudar muito. Essa foi a provocação de hoje. Você divide o seu planejamento em camadas ou a sua cebola apenas está te fazendo chorar? Meu nome é Eduardo Cassi, eu sou escritor e roteirista. Convido a todos que ainda não curtiram esse canal, dá aquela curtida marota. Sempre vão ter essas provocações, vão ter lives muito interessantes com profissionais de diversas áreas e, claro, muito conteúdo para todos vocês. Muito obrigado e nos vemos daqui a pouco, né? Internet é um piscar de olhos. Fiquem bem. Tchau, tchau.